Muito bem, estamos de volta. E vocês viram aí que eu estou trazendo uma questão do ano de 2023, dá uma olhadinha aí, da Fundação Sesgran Rio. Pessoal, mas por que temos aí essa logomarca do Concurso Nacional Unificado? Porque esse concurso será elaborado pela Banca Sesgran Rio, né? Eu trouxe hoje uma questão de pontuação, que é um dos itens que está nesse edital, e eu vou lançar em breve, e eu vou, claro que avisar por aqui, uns encontros ao vivo para a gente resolver questões. De repente, a sugestão, eu vou abrir uma enquete, e a sugestão vai ser para a gente fazer um aulão ao vivo para o concurso nacional unificado. Então, é só para dar um exemplo de como vai funcionar. Olha aí na tela. Eu peguei aí uma questão da Banca Sesgran Rio, de 2023, para um concurso de ensino médio, nível médio, do Banco do Rio Grande do Sul, do Banrisul. E aí, a questão pediu o seguinte: o emprego da vírgula está plenamente de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa em. Então, quero que você faça aquele nosso combinado de sempre. Toda vez que eu trouxer a questão, você vai pausar a questão, ok? Tentar resolver com o seu conhecimento prévio e logo em seguida arriscar um palpite. Arriscou o palpite, você aperta o play e ouça o comentário para você se avaliar. Estou sabendo ou não estou sabendo? Põe na tela, pause a questão e tente resolver. Vai lá. Muito bem. Olhou? Olha só. O que acontece, gente? A pontuação, eu costumo dizer, é um dos assuntos gramaticais mais importantes. Por que ela é importante? Porque, na verdade, pontuação você precisa, não é só para fazer uma questão. Pontuação você precisa para escrever. E o Concurso Nacional Unificado, no seu bloco 8, assim como de 1 a 7, ele tem redação. Então, vamos anotar uma coisinha aqui? Vamos lá. Quando a gente fala da pontuação, é importante que você tire de cabeça aquela sua ideia que colocaram na sua cabeça a sua vida inteira sobre pontuação ser algo que está ligado a respirar. Toda vez que eu respirar, eu coloco uma vírgula. Aí, se eu avaliei que a minha respiração demorou um pouquinho mais, eu coloco um ponto final. E, obviamente, que não é isso, né, gente? Eu não vou dizer que a pontuação não tem a ver com pausa. Ela tem a ver com pausa, sim. Se você pega um texto bem pontuado para fazer uma leitura em voz alta e respeita as pausas, é sinal de que aquele texto está bem pontuado. Mas, na verdade, o que acontece, vamos anotar ali, é que pontuação é um aspecto coesivo. A coesão textual é a costura do texto. E esse aspecto coesivo, ele é associado a uma coisa que a gente chama de ordem direta frasal. Como assim, pessoa, ordem direta? A língua, ela tem uma ordem da colocação dos seus termos. Então, vem cá. Você não fala, garoto, se atrasou. Não. Você fala, o garoto se atrasou. Você já mecanizou que primeiro tem o artigo, depois tem o substantivo. Você não fala, essa é uma fácil questão. Você fala que essa é uma questão fácil. Então, a pontuação também prevê uma ordem. Vamos notar? A ordem é a seguinte. Pela gramática normativa, o primeiro item que deveria aparecer numa frase é o sujeito. Esse sujeito tem que determinar a concordância do verbo. E a oração pode parar por aí. Eu posso colocar assim, o programa terminou. Ponto final. Eu posso colocar assim, meu primeiro filho nasceu. Ponto final. Mas existem verbos que precisam de uma complementação. Então, vou anotar. Se eu precisar de uma complementação, é depois do verbo
é que virão os outros termos. E os outros termos são esses elementos que complementarão. Então, vamos supor que eu diga assim, o padre celebrou. Celebrou o quê? A missa. Essa missa completou o sentido do verbo. É um complemento verbal. Por exemplo, quando eu falo assim, Marieta ficou. Mas Marieta ficou como? Feliz. Feliz completa o sentido, mas completa não o sentido do verbo, mas é uma característica do sujeito. Então, não interessa o nome. A ordem direta frasal, ela segue essa visão. Vamos anotar lá, então. Observem o seguinte. Quando eu coloco essa questão da ordem direta, independentemente de você fazer pausa ou não, se a oração estiver na ordem direta, você não vai usar vírgula. Isso é, entre o sujeito e verbo, não pode ter vírgula. Entre o verbo e o que completa, também não. Por maior que seja a frase, por mais extenso que seja o sujeito. Então, quando eu digo assim, todos os participantes do Congresso Mundial de Ortopedia receberam credenciais no hotel. Essa é uma oração. Todos os participantes do Congresso Mundial, pode deixar lá na tela isso, de ortopedia, receberam credenciais no hotel. Primeira coisa que nós vamos observar, para a gente, claro, ver se a ordem está preservada, é localizar onde está o verbo. E aí, o verbo é receberam. É um verbo que está no singular. Por que ele está no singular? Porque o sujeito, aliás, está no plural, não é recebeu. É porque o sujeito é plural. Vamos na tela? Oficialmente, quem receberam foram os participantes. Essa é a palavra principal. Mas tudo isso que eu estou colocando aqui no colchete é o sujeito. Eu posso trocar tudo isso por eles. Eles receberam credenciais no hotel. Só que quando eu coloco eles receberam credenciais no hotel, eu não coloco uma vírgula, eles, vírgula. Mas como o sujeito é grande, eu falo assim, todos os participantes do Congresso Mundial de Ortopedia, aí eu dou aquela respirada. Mesmo que eu dê a respirada, eu não posso colocar uma vírgula separando o sujeito do verbo. Na tela. Eles receberam. Receberam o quê? Credenciais. Isso aqui é o complemento verbal. Entre o verbo e o complemento verbal, eu não posso fazer uma pausa. Aliás, eu poderia terminar aí. Todos os participantes do Congresso Mundial de Ortopedia receberam credenciais. Mas, na tela, eu ainda acrescentei uma outra informação. Onde? No hotel. Isso é uma coisa que indica lugar, você pode já ter esquecido, mas um dia já te disseram que uma coisa que indica lugar se chama adjunto adverbial de lugar. Esta frase, portanto, está na sua ordem direta. Por isso, ela não tem vírgula. Vamos lá na tela? Olha a letra A. Estou marcando aqui, ó. Ops, deixa eu voltar aqui. Deixa eu habilitar minha canetinha, que ela desabilitou. Eu estou marcando aqui na letra A o é, que é uma forma do verbo ser. É. Primeira coisa que você vai ver é se apareceu uma vírgula antes do verbo, provavelmente isso não está legal. Por que não? Eu te falei, eu não posso separar o sujeito do verbo por uma vírgula. Vamos ver a frase. Põe aí. Quem é que é uma das condições?
a capacidade do empresário de manter um bom relacionamento entre gerentes, funcionários, clientes e fornecedor de produto. Tudo isso aqui, ó, eu posso trocar por isso. Isso é uma das condições. Então, se tudo o que eu estou grifando aqui agora, de verde, representa um sujeito, essa vírgula aqui, ó, ela está errada. Ah, pessoal, mas aqui tem uma vírgula também, ó. Aqui, ó, tem outra vírgula também, ó. Tem. Só que isso aí eu estou fazendo uma enumeração. Quando eu coloco gerentes, vírgula, funcionários, vírgula, clientes, aí tem vírgula, porque eu estou citando 3 pessoas. Tá bom? Então, se eu estou citando 3 pessoas, essas vírgulas pode. O que eu não posso é pegar o bloco todo, que é o sujeito, e usar uma vírgula antes do verbo. Ok? Vamos lá na tela de novo. Na letra B de bola, eu não tenho uma vírgula antes do verbo. Então, a princípio, está certo. Na letra C de casa, eu não tenho uma vírgula antes do verbo. Então, isso a princípio está certo. Na letra D de dado, eu não tenho uma vírgula antes do verbo. A princípio está certo. Na letra E, eu tenho uma vírgula antes desse verbo aqui, só que eu quero que você veja que tem uma outra aqui, ó. E agora eu vou grifar isso tudo aqui de verde. Vem aqui comigo. Esse é o segundo tópico de pontuação que você precisa dominar. Vamos lá, na tela. A fazer uma outra anotação. Existe uma coisa que você vai procurar nas questões de pontuação, que é uma coisa que a gente chama de termo intercalado. Dentro da palavra intercalado, nós temos o prefixo inter. E inter significa entre, né? O transporte intermunicipal é um transporte entre municípios. Então, meu amigo, o termo intercalado é aquele termo que quebra uma sequência. O que é uma sequência? Sujeito e verbo. Eu falei que eles têm que vir juntos. Mas se eu colocar uma coisa entre o sujeito e o verbo, é um termo intercalado. Se eu colocar uma coisa entre o verbo e o que completa o sentido do verbo, é um termo intercalado. E aí vão anotar. O termo que quebra essa sequência, ele deve vir entre vírgulas ou entre travessões, dá na mesma, ou entre parênteses. Então, sempre que eu tiver um termo intercalado, eu tenho que colocar 2 sinais de pontuação paralelos. Se eu abrir com vírgula, eu fecho com vírgula. Se eu abrir com travessão, eu fecho com travessão. Se eu abrir com parênteses, eu fecho com parênteses. Vamos anotar? Vamos lá na tela. Então, por exemplo, quando eu tenho uma frase como essa aqui, o técnico, vírgula, homem rude de 60 anos, vírgula, puniu os jogadores. Observem que eu falei para você observar as opções em que apareceria uma vírgula aí antes do verbo. Porque geralmente, quando eu tenho uma vírgula antes do verbo, eu tenho uma coisa que não está certa. Aqui é o verbo punir. Tem uma vírgula aqui. Só que não é só uma, são 2. Isso que eu estou grifando aqui agora é o termo intercalado. Se eu tirar, vai ser assim: o técnico puniu os jogadores. Então, quando você encontrar um termo entre vírgulas, leia o período tirando e veja se o que sobrou faz sentido. Olha aí,
Os empregados das instituições procuram respeitar as leis estabelecidas para o bom comportamento. Tem sentido. Então, considerando o compromisso como cidadão, é um termo que ficou intercalado. Quando eu tirei, o que sobrou fez sentido. Isso quer dizer que a resposta correta é a letra E. Pessoal, mas como é que eu posso dizer que a letra B está errada? Aqui, ó. Essa vírgula aqui está separando um termo que complementa o outro. Eu não falo que eu comi um prato, vírgula, gostoso. Eu não bebi uma água, vírgula, gelada. Ela não é uma pessoa, vírgula, insolente. Na tela, então os direitos são garantidos. Eu não posso separar uma palavra que caracteriza a outra por uma vírgula. Professor, onde está o erro da letra C? Aqui, ó. Durante o período de maior contaminação da pandemia do coronavírus, vírgula. Vamos ler agora o que eu marquei sem ele. O gerente daquela organização admitiu que precisou contratar novos digitadores. Então, esse durante o período de maior determinação ou de maior contaminação da pandemia do coronavírus é um termo que seria intercalado. Tá? Mesma coisa a letra D. Os administradores da empresa reconhecem a importância de realizarem a inspeção. Faltou uma vírgula aqui, ó. Realizarem, vírgula, com muito cuidado. Então, pontuação é um tema que é detalhado, é um tema que é cheio de nuances, que eu não tratei aqui agora. Por isso que eu quero fazer uma aula ao vivo, e você, olha aí na tela, se você já quiser estudando alguma coisa sobre pontuação, lá no meu site, no pode deixar aí, no www.ricardoerce.com.br, você tem cursos variados sobre pontuação. Mas esse projeto Português ao Vivo, você no meu canal do YouTube, que é @ricardoerce, você, quando tiver a primeira data marcada, eu vou postar um vídeo. Ou então, você me siga no Instagram, @ercericardo. É o contrário do endereço que está aí. O de cima é o do YouTube, Ricardo Erce. Mas o Instagram é Erce Ricardo. Então, anote aí e aguarde um comunicado, põe aí na tela para você anotar o endereço, e aguarde o nosso comunicado sobre esse curso ao vivo. Tá bom? Um abraço, gente. Muito obrigado.